Eu quero dividir com você como identificar padrões de pensamento. Daí você vai falar também, por que que eu vou fazer isso, né? Qual a vantagem disso para mim? Qual o benefício? Os nossos pensamentos, sejam eles mais conscientes ou aqueles que são rápidos e automáticos, que a gente nem percebe que passam pela nossa cabeça, eles desencadeiam as nossas emoções e as nossas ações, os nossos comportamentos. Ou seja, quando as pessoas falam que os pensamentos eles criam a nossa realidade, não é em um sentido mágico ou místico, é porque de fato a forma como a gente pensa faz a gente sentir determinadas emoções, mais funcionais ou mais disfuncionais, mais positivas ou mais negativas, e fazem com que a gente se comporte ou haja de uma forma. E de certa forma, cerca de, sei lá, 80, 90% da nossa realidade é construída com base nos nossos comportamentos e também nas nossas emoções. Ou seja, a forma como a gente pensa, de fato, tem esse poder não mágico, não místico, de criar a nossa realidade. E por isso que é tão importante a gente identificar esses padrões de pensamento. Aqui com você eu vou focar nos padrões de pensamentos mais disfuncionais, tá? Mais negativos, aqueles que, de certa forma, trazem um prejuízo ou um sofrimento para sua vida. Porque se fossem os positivos, acho que você nem estava aqui comigo, me assistindo nesse momento, não é? Então vamos lá. Os padrões de pensamento funcionais, né? Ou seja, positivos, realistas, eles fazem com que a gente encare as coisas de uma forma, de uma forma mais positiva ou realista. Ou seja, acontece um problema, você olha e fala, tá, isso não é legal, eu não gostei, mas eu tenho capacidade, eu tenho recursos para superar, ou eu vou sofrer, mas isso vai passar daqui a pouco. Ou se eu falho, eu erro em alguma coisa, eu penso, ok, eu errei, da próxima vez eu vou tomar cuidado com isso. Então não são pensamentos, os funcionais não são pensamentos do tipo, nossa, eu sou incrível, eu nunca erro, não, mas eles são realistas. Do tipo, eu sou humano, eu erro, eu consigo lidar com isso, mesmo que seja difícil. Se eu erro daqui a pouco, eu tenho oportunidade de acertar ou de melhorar isso aos poucos. Tem pessoas que não gostam de mim, mas tem pessoas que gostam de mim. Então não é, ai, todo mundo me ama, o mundo é incrível. Não é isso que é um pensamento positivo, né? É um pensamento mais realista mesmo. Já esses padrões de pensamentos que são disfuncionais, ou seja, não funcionam para gente, que são predominantemente negativos, eles literalmente acabam empacando a nossa vida, porque eles trazem um predomínio de emoções negativas e de ações e comportamentos que não são funcionais, ou seja, que não levam a gente a lugar nenhum, ou levam a gente diretamente, né, ou influenciam muito para que a gente desenvolva transtornos mentais como depressão, ansiedade, estresse crônico e outros tantos. Esses pensamentos, né, eu vou chamar esses padrões de pensamentos de distorções cognitivas, que é um nome técnico para isso. O que que significa essas distorções cognitivas que eu estou falando? São, na verdade, como óculos que distorcem a maneira como a gente vê a realidade. E eles são padrões de pensamentos que muitas vezes de forma inconsciente, ou seja, que a gente não percebeu, né, levam a gente a interpretar situações de uma maneira negativa ou irrealista. E também por que que algumas pessoas têm mais essas distorções cognitivas do que outras? Por que que isso toma a minha vida ou não? O que que acontece? Essas distorções cognitivas, elas são formadas a partir de algumas coisas que a gente chama de crenças nucleares, que são formadas principalmente ali a partir da infância, né? Com base numa carga genética que a gente tem, experiências de vida, as nossas relações, essas primeiras relações de cuidado e de troca, né? Então, muito dessas relações com os nossos pais, da escola, da infância, experiências, ali na formação da nossa personalidade, então tudo isso influencia nessas crenças nucleares. E quando a pessoa tem essas distorções cognitivas, essa pessoa ela tem um predomínio de crenças nucleares negativas, de desamor, desvalor, desamparo, ou seja, ninguém me ama, eu não fui amado, se eu precisar, ninguém vai
tá aí por mim, eu preciso me cuidar sozinho, eu não tenho capacidade disso, eu não dou conta, eu não sou bom o suficiente, eu só falho. Então, são crenças que a pessoa tem sobre si mesma, sobre o mundo e sobre os outros. O mundo é um lugar perigoso, as pessoas sempre vão me passar a perna, as pessoas não se importam comigo de verdade, as pessoas querem se aproveitar de mim. Eu sempre falho, eu nunca vou dar certo, tudo que eu tentar, enfim. Então, são crenças nucleares que vão gerar esses pensamentos, percebe? Então, por exemplo, se eu tenho uma crença de que eu tô na guerra, eu tenho um pensamento sobre como eu tenho que reagir, sobre o que as pessoas esperam de mim, sobre como é o ambiente. Então, essas crenças, elas vão influenciar esses pensamentos automáticos, que são os tais padrões de pensamento que eu tô falando. São pensamentos que vêm como pipoquinha. Parece uma conversa interna que a gente tem o dia inteiro. Alguns a gente percebe, outros a gente nem percebe, são muito rápidos. Só que mesmo a gente não percebendo, eles influenciam o nosso comportamento, nossa emoção. Então, se eu penso assim, o meu chefe olhou torto para mim porque ele não gosta de mim, porque eu não sou boa o suficiente, porque eu nunca dou resultado, percebe? Eu já criei uma história. Eu peguei uma informação dele olhar, nem sei se ele olhou torto, às vezes ele olhou, tava com dor de barriga, sei lá, eu já achei que ele olhou torto. Eu já tenho certeza que é porque eu não sou boa, e daí, sei lá, que ele vai me demitir daqui a um mês. Então você cria histórias, né? Ou seja, com base no quê? Nessas crenças. Ou seja, a forma como você interpretou um olhar do seu chefe é distorcida, às vezes irrealista e muito negativa. Então ele pode ter te olhado daquele jeito que ele tá com dor de barriga, às vezes ele nem te olhou desse jeito que você imaginou. Você criou porque você não se sente bem, você não sente que você é bom o suficiente, você acha que ele também não acha que você é bom o suficiente. Isso faz com que você se sinta mais inseguro e, de fato, às vezes você não fica bom o suficiente, né? Porque você foca tanto nisso que você às vezes não se prepara, você fica inseguro, enfim. Então vira um ciclo, vira um efeito dominó mesmo. Eu quero trabalhar aqui com você primeiro a percepção desses pensamentos, dessas distorções cognitivas. Porque se a gente não percebe, a gente não consegue reestruturar, ou seja, mudar esses padrões de pensamento. Então, primeiro aqui é a identificação desses pensamentos. Então, o pensamento de tudo ou nada, por exemplo, é ver as coisas em extremo, sem meio termo. Por exemplo, se você não atingir uma meta perfeitamente, você se vê como um fracasso total. Eu nunca vou conseguir, eu nunca sou bom, ou esse fulano sempre me faz mal. Então, esse pensamento de tudo ou nada. Olha, a maioria das coisas na vida não é nem o melhor que podia acontecer, nem o pior. Geralmente é algo no meio termo. E daí você perde essa capacidade de flexibilizar. Então, as coisas parecem sempre muito mais negativas do que de fato são. Tem também a catastrofização, ou seja, imaginar o pior cenário possível. É muito comum em pessoas com uma condição de ansiedade elevada ou com transtorno de ansiedade. Então, por exemplo, você comete um pequeno erro no trabalho e imediatamente você pensa que vai ser demitido. Então, você pensa sempre o pior possível que pode acontecer, sua mente vive naquela realidade já, e aí você fica com emoções, medo, ansiedade. Lembra que eu falei que o pensamento desencadeia a emoção? Exatamente isso. Então, a catastrofização é pensar no pior cenário que pode acontecer. Na maioria das vezes, isso pior não acontece. Ou às vezes você fica tão focado nisso que você tem ações que vão predispor, ou seja, ajudar a acontecer uma coisa que é negativa, percebe? Tem também uma generalização excessiva, tirar conclusão geral baseada em um único evento. Por exemplo, se algo dá errado uma vez, você acredita que sempre vai dar errado. Um filtro mental, né? Focar apenas nos aspectos negativos e ignorar o positivo, ou às vezes aumentar o negativo e diminuir o positivo. Então, mesmo se algo bom acontecer, você se concentra apenas no que foi ruim. Vou dar um exemplo. Você erra em alguma coisa, nossa, eu sou ruim, eu sempre erro, eu sou péssimo, eu não mereço nada disso, eu não consigo aprender. Só que se alguém te faz um elogio, você fala, elogiou por obrigação. Ou, nem foi tudo isso, é o mínimo que eu podia. Ou seja, tudo que é positivo você diminui ou some com aquela informação. E tudo que é negativo você amplia. Então parece de fato, sua mente realmente acredita, chega a uma conclusão que você é péssimo. Tem também a leitura de pensamento, é acreditar que você sabe o que os outros estão pensando e que eles veem você negativamente sem ter evidência real disso. Então, por exemplo, seu chefe te olhou, você fala, ele me odeia, ele não gosta de mim, ele tá me olhando torto. Ou, nossa, fulano tem certeza, fulano acha que eu tô gordo, fulano pensou que essa roupa tá brega, sei lá.
Você de fato tem o poder de ler pensamento? Não, né? Senão você nem estava me ouvindo aqui, estava milionário, viajando, fazendo uma coisa muito interessante. Mas essa distorção cognitiva faz com que você tenha certeza que você sabe o que a pessoa está pensando sobre você ou uma situação em específico, e em geral, coisas negativas, né? E tem também a personalização, acreditar que tudo gira em torno de você ou é culpa sua, mesmo quando não é. Por exemplo, seu amigo tá de mau humor, você pensa que é por sua causa. Essa personalização é muito interessante. Por exemplo, você tá num ambiente, você tá numa festa, tem um grupo ali que fala, nossa, estão falando mal de mim, certeza. Primeiro, você lê o pensamento, segundo, você teve essa personalização, é tudo sobre você. Eu vou te falar uma coisa. As pessoas são egocêntricas. Ou seja, na maior parte das vezes, ninguém tá nem aí pra você nem pra mim. Na maior parte das vezes, enquanto você acha que a pessoa tá preocupada com a sua vida, falando mal de você, pensando em você, a pessoa tá pensando no boleto que ela tem que pagar, no que ela vai almoçar, a pessoa tá nem aí pra você. E ainda que ela perca um tempo do dia dela pra falar mal de você ou pensar mal de você, em 5 minutos ela já tá pensando em fazendo outra coisa, porque você não é o centro da vida dela. Ela já tá pensando na própria vida. E aí, às vezes, você modela toda a sua vida, o que você vai fazer, fica o dia inteiro pensando por causa de 3 minutos na vida de uma pessoa, ou às vezes ela nem pensou em você porque ela tá pensando nela mesma. Somos egocêntricos. Então, essas distorções cognitivas, eu falei as principais, mas tem outras, faz com que a gente fique muito mais ansioso, estressado e tendo pensamentos mais negativos, mais catastróficos que ditam as nossas emoções e também a forma como a gente se comporta. Então, a gente se comporta de uma forma muito mais insegura, instável em relação à vida. Às vezes a gente tem uma reação com uma pessoa desproporcional, por quê? Porque a gente pensou que a pessoa estava pensando mal da gente, ou que ela não queria, a gente cria uma história e a gente tem uma reação desproporcional, e às vezes a pessoa nem entende por que que a gente está tão mal. Por quê? Porque a gente preenche essas lacunas de uma forma muito negativa em relação a nós mesmos, aos outros e ao ambiente. Então, a primeira coisa é a gente entender o que é isso, como isso acontece, para depois a gente pensar em como mudar esses padrões de pensamento. Então, a primeira coisa, padrões de pensamento existem, eles vêm dessas crenças nucleares, também a gente consegue mudar essas crenças? Sim, tá? A gente não consegue mudar os eventos lá atrás, mas a gente consegue, ao longo do tempo, ir mudando essas crenças a partir de várias estratégias, mas uma delas é a reestruturação cognitiva, que a gente vai ver em um outro episódio, em uma outra aula, que eu vou falar como mudar os padrões de pensamento. Isso é o início para mudar essas crenças nucleares de desvalor, desamor e de desamparo.